estava estudando o livro de Jeremias, né? Eu já terminei Jó, né? Agora estou estudando Jeremias, fiz várias ministrações sobre Jó, estou fazendo nas igrejas todas aí. E agora eu comecei a estudar um pouco sobre Jeremias e me chamou a atenção uma palavra, uma árvore me chamou a atenção. É exatamente essa árvore que Jeremias, em algumas passagens, ele repete sobre essa árvore, que se chama tamargueira. Alguém já ouviu falar sobre uma tamargueira aí? Quem já ouviu falar sobre tamargueira aí? Ninguém? Irmãos, estou apresentando para vocês uma tamargueira no deserto. Essa é uma tamargueira no deserto. Amém? Amém, Vitão? Vitão dando risada. Então, para os irmãos que não conhecem a tamargueira, e eu estudando o livro de Jeremias, me chamou a atenção essa tal de tamargueira. Aí eu fui pesquisar, o que é essa tamargueira no deserto, que Jeremias sempre fala dela nos livros. E eu fui pesquisar, e eu busquei algumas coisas, e essa é a tamargueira no deserto. E eu entendi por que Jeremias fala tanto nessa tal de tamargueira no deserto. E é essa a ministração que eu quero falar para os irmãos hoje. Amém? Queria que você abrisse o livro de Jeremias, no capítulo 48. Nós vamos ler do 1 ao versículo 1, do versículo 1 ao 8. Livro de Jeremias, capítulo 48. Jeremias vem depois de Isaías, depois de Jó, depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes. Aí você vai achar Jeremias. Os irmãos acharam? Vamos ler? Aí durante a ministração, queridos, queria que de vez em quando você olha para a tamargueira lá, para você se fortalecer nela, amém? Em nome de Jesus. Então aqui, Jeremias está dizendo: contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiriatim, já é tomada Misgabe, Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não é mais em Esbom, pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarreguemo-la, porque não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás desraigada a espada e te irá seguindo. Voz de grito de Moroanim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir os gritos, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Moroanim os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Versículo 6: fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruirá-se-á a campina, porque o Senhor disse. Senhor Deus querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Deus, venha para nos fortalecer, para que nós possamos, ó Deus, baseada nesse texto, Deus, sondar a nossa vida agora, para que nós possamos ser como essa tamargueira, Pai, que mesmo no deserto, ela tem vida, se permanece frondosa, bonita e dando frutos, ó Pai querido, em nome de Jesus, amém.
Amém, queridos? Essa passagem de Jeremias, ela diz respeito a um povo de Moabe. E é um alerta para isso. Porque o povo de Moabe, queridos, era um povo, como ele diz aqui no versículo 7, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. E aqui então, o que tinha esse povo de Moabe e os moabitas? Era um povo orgulhoso, era um povo que se gloriava das obras que faziam, era um povo que se achava autossuficiente, era um povo que confiava na força do seu próprio braço. Ou seja, por isso aqui um alerta de Deus através de Jeremias, dizendo, por causa dessa maneira que vocês são, vocês precisam passar por um tempo de deserto, e lá no deserto vocês vão seguir o exemplo de uma tamareira, que mesmo no deserto, é lá que Deus vai te fazer frutificar e dar fruto, para que você não se vanglorie das suas obras. Ou seja, irmãos, o profeta Jeremias aqui, ele dá um sábio conselho aos moabitas, que tinham características semelhantes à geração que nós vivemos hoje. É ou não é? Essa geração que nós vivemos hoje, que tem uma dificuldade de acreditar e crer nas obras de Deus. Uma geração que nós vivemos hoje, não só dentro da igreja, essa geração que nós vivemos, esse século, presente século nosso, uma geração que confia muito mais no seu conhecimento, nos seus estudos, nos seus MBAs da vida, na faculdade que cursa, no seu poder aquisitivo, mas não consegue confiar e viver na dependência de Deus. Então aqui, esses moabitas eram desse jeito, não diferente da geração que nós vivemos hoje. Quantas pessoas que nós pregamos o evangelho, queremos levar para o encontro, trazer para a igreja, mas as pessoas têm uma dificuldade de acreditar que elas possam viver na dependência de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma época de crise. Uma época de crise em que muitos, como o Antônio disse, muitos perdendo o emprego, muitos parando de fazer a faculdade porque não conseguem pagar as mensalidades, muitos tendo cortes em várias firmas, e as pessoas hoje indo para um lugar, vivendo agora uma situação que já não vivia mais alguns meses atrás ou alguns anos atrás, mas a pessoa vai ter que aprender agora. E nós vamos ter que aprender a cada dia mais, daqui para frente, a confiar que Deus é que nos sustenta, que Deus que é o nosso supridor, que aquilo que nós temos, que aquilo que nós conquistamos, é porque Deus é que tem feito por nós e não nós mesmos. Então essa geração de hoje, ela vive como viviam os moabitas, vivemos dias onde as pessoas têm cada vez mais confiado na sua própria força, têm se firmado em seu próprio conhecimento. Ou seja, e essa palavra profética de Jeremias para os moabitas, ela se encaixa em nós, para nós hoje, porque a palavra para eles é para que eles venham ser agora, que eles fujam do lugar onde eles estão, que eles abandonem o lugar onde a cidade que eles vivem, e eles peguem agora e vão e fujam para o deserto. E lá no deserto, por que Deus fala para eles lá no deserto e usa o exemplo de uma tamareira? Porque Deus, quando leva alguém para o deserto, não é para que ela morra, mas que é para que ela cresça, e no mesmo do deserto, ela possa crescer e dar frutos. Amém? Então, mesmo que nós passemos por um tempo de deserto, querido, mesmo que Deus tenha te levado para um deserto, ou nós estejamos vivendo um período de deserto, sabe de uma coisa, Deus não envia ninguém para o deserto para ele morrer, mas pelo contrário, para que ele possa crescer, para que ele possa ter vida, e que ele possa seguir o exemplo da tamareira, mesmo estando abandonada, aparentemente abandonada por todos ali, vivendo numa terra seca, num sol escaldante, ela se mantém viva, dando frutos e com as suas folagens verdes. Então, querido, o que Deus tem falado comigo, estudando o livro de Jeremias, que não importa a situação que eu viva, se os tempos são difíceis, Deus quer de mim e Deus quer de você, que você seja uma tamareira no meio do deserto. Amém? E essa tamareira, querido, ser tamareira, irmãos,
ser uma tamareira, ela implica em uma situação de reflexão. Olhe para a tamareira, querido. Reflita agora. Ser uma tamareira requer uma reflexão em nós. Então, por isso que eu quero deixar essa imagem aí. Reflita nessa tamareira. Além daquilo que eu falei para você, o que Deus pode estar falando para você, olhando para essa foto? Talvez você se enxergue nessa tamareira. Essa tamareira talvez tenha um nome. Essa tamareira pode ser Clóvis, pode ser Mara, pode ser Vitor, pode ser Érica, pode ser Ronaldo. Quando nós olhamos para uma tamareira no meio do deserto, nós precisamos ter uma reflexão. Quando nós olhamos para essa tamareira, nós precisamos ter uma consciência em nós, que nós precisamos viver uma vida separada do pecado. Separar a nossa vida do pecado, separar a nossa vida dos costumes e das mentalidades humanas. Porque aos nossos olhos, humanamente, seria impossível você pegar uma mudinha de tamareira. Você imaginou você pegando uma mudinha, que você ganhar uma mudinha de tamareira, mas você e falando assim, agora você vai lá no deserto plantar essa mudinha, e daqui a um tempo você vai ver essa mudinha crescer, ficar verde e dar frutos. Humanamente para nós seria impossível. Uma mudinha plantada no meio de um deserto. Para você plantar, às vezes, uma mudinha na sua casa, já é duro, né? Já experimenta plantar uma plantinha na sua casa. Em grande maioria das vezes você não vai conseguir fazer essa mudinha crescer, né? Ou vai dar muito trabalho para você. Agora você plantar uma mudinha de uma arvinha no meio de um deserto, sem regar ela, sem cuidar, não estando perto, não dando amparo nenhum para ela, e você voltar alguns anos lá nesse deserto e ver essa árvore desse jeito. Aí humanamente você fala, isso é impossível. Mas para Deus, querido, se é impossível para nós, para Deus nada é impossível. E essa mudinha no deserto, muitas vezes são nossas vidas. Por isso, quando nós olhamos para essa tamargueira, nós precisamos refletir como está a nossa vida. Porque para que você possa se tornar uma tamargueira dessa maneira, frondosa, vistosa, no meio de um deserto, primeira coisa, nós precisamos viver uma vida separada do pecado. Você precisa tirar o pecado de uma vez por todas da sua vida. Nós precisamos viver uma vida separada totalmente de pecado, de costumes do passado e dessa mentalidade humana. Porque muitas vezes nós não conseguimos ser uma tamareira no deserto. Porque nós mesmo às vezes estando dentro da igreja, nós ainda trazemos e queremos viver com a nossa mentalidade que nós vivemos aí fora. Você não consegue se submeter a uma liderança, você não consegue mudar os seus costumes antigos, você não consegue ainda ser submisso a uma liderança, ao seu pastor, ao seu líder de célula, e você não consegue ser alguém que vai crescer no meio de um deserto desse. Então aqui quando Jeremias fala para os moabitas, olha, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Essa destruição vai vir sobre Moabe, porque vocês têm sido um povo orgulhoso, vocês têm sido um povo soberbo, vocês não conseguem se submeter a ninguém, vocês se baseiam naquilo que vocês fazem, nas obras que vocês fazem, por isso Deus está mandando uma destruição sobre essa cidade. Agora Jeremias está aconselhando, agora sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam seguir o exemplo de uma tamargueira do deserto. Vão para o deserto, e lá no deserto vocês vão crescer. Lá no deserto vocês vão aprender a depender de Deus. Lá no deserto vocês vão aprender a ser submisso. Lá no deserto vocês vão aprender realmente aquilo que é bom para vocês. Que a força da vida de vocês não está no braço de vocês, não está na mentalidade humana de vocês, mas está onde? Na confiança e na provisão de Deus. Então é assim que Jeremias está falando com esse povo. Então nós podemos comparar as características dessa árvore, queridos, como o processo pelo qual cada um de nós, cada pessoa, cada homem, cada mulher, precisa passar para aprender a confiar e depender de Deus. Então esse exemplo da tamargueira, queridos, ela tem que se comparar à característica, essa característica tamargueira, ela precisa entrar em nós.
Ela precisa entrar no meu coração e no seu coração. E eu e você, nós precisamos entender que isso é um processo que nós precisamos passar. Às vezes você precisa passar por um processo desse, de deserto. Você precisa passar para aprender a confiar e depender única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente de Deus. Saber que em nós mesmos nós não somos nada. Para minha casa prosperar, eu preciso depender de Deus. Para o meu trabalho prosperar, eu preciso de Deus. Para o meu ministério romper e prosperar, para a sua célula crescer e multiplicar, você precisa depender de Deus. Não somos nós que fazemos, é Deus que tem que fazer. E quantas vezes Deus quer trabalhar em nós, mas porque nós confiamos em nós mesmos, nós não conseguimos absorver essas coisas. Agora, querido, vamos ver quais são essas características da tamargueira. Aí Deus começou a falar comigo, foi buscar alguns exemplos, foi buscar algumas coisas, estudar. E eu comecei a aprender algumas características da tamargueira. Falei, mas como é que pode essa árvore, no meio desse lugar deserto, e Jeremias usar esse exemplo para aquele povo ir para lá, e lá eles vão ter vida, e lá eles vão crescer, e lá eles vão dar fruto, e lá eles vão ser bênção para a vida das pessoas. Porque a tamargueira aqui, querido, você queira ou não, ela também é uma bênção na vida das pessoas. Porque ela faz sombra. E muitos viajantes que passam pelo deserto, eles descansam debaixo de uma tamargueira dessa, por causa da sombra que ela faz. Você viu como que característica maravilhosa? Então vamos ver. A primeira característica, querido, da tamargueira é que ela cresce no deserto. E quantas pessoas chegam para nós e falam, estou vivendo um deserto, minha vida não vai, ó céus, ó dor, ó vida, igual a hiena do Hard, né? Minha vida está tudo errado, minhas coisas não vão, eu estou num deserto, pastor, estou num deserto, o deserto não passa. Primeira característica que você precisa da tamargueira, querido. A tamargueira, ela cresce, é no deserto. A tamargueira cresce no deserto. O conselho do profeta Jeremias para aquele povo é para que eles fugissem para o deserto, uma vez que eles estavam sendo destruídos devido à confiança em suas próprias habilidades. Ou seja, o deserto é o lugar onde aprendemos a depender de Deus. Por isso, muitas pessoas que aceitam a Jesus quando estão passando por grandes dificuldades. Eu aceitei a Jesus quando eu estava passando talvez um dos maiores desertos da minha vida. Eu pensava que era o maior, só que depois Deus tinha outros desertos piores para mim. E se eu cheguei onde eu estou, querido, pastor dessa igreja, foi porque Deus me levou várias vezes para o deserto. E eu tive várias oportunidades para crescer como a tamargueira no meio do deserto. Deus talvez está te colocando no deserto, querido, não para você morrer. É para que você tenha vida e para que você cresça. E a característica primeira que nós vemos aqui da tamargueira, fala comigo assim, a tamargueira, ela cresce no deserto. Fala para o teu irmão. A tamargueira, Mara, cresce no deserto. A tamargueira cresce no deserto. Segundo ponto. Segunda característica que eu vi na tamargueira. Ela se alimenta do sol. Engraçado. Ela se alimenta do sol escaldante. Ou seja, enquanto outras plantas morrem, já viu aquela plantinha sua lá? Que às vezes você tem que tirar ela do sol, colocar numa sombra, aí você olha no sol, ela está murchando, está morrendo. Mas a tamargueira não. Enquanto outras plantas morrem por causa do sol do deserto, a tamargueira fica mais forte com o seu calor. Ou seja, irmãos, quanto mais a tamargueira pega sol, mais ela abre as suas folhas, pois recebe nutrientes do sol. Da mesma forma, querido, nós precisamos buscar. Quem que é o nosso sol, querido? Quem que é o sol da justiça em nossas vidas? Jesus. Do deserto, então, o que você precisa, querido? Se alimentar de Jesus.
Jesus, a Bíblia diz que ele é a estrela da manhã. E qual que é a estrela que nasce de manhã, querido? Qual que é? O sol. O sol é uma estrela, a maior das estrelas. E a Bíblia fala que Jesus, ele é a estrela da manhã. Ou seja, se ela é a estrela da manhã, ele é o sol. Ele é o sol que brilha todas as manhãs. Então, qual que é o nosso alimento quando nós estamos no deserto? O que você tem se alimentado no deserto? Você só vai crescer no deserto se você se alimentar de Jesus. No meio do deserto nós precisamos se alimentar de Jesus. E a tamargueira, querido, no meio do deserto, o principal alimento dela é o sol. O sol escaldante. Quanto mais sol tiver, mais forte ela fica, porque ela pega pelos raios solares, o alimento que ela se absorve, os nutrientes dela vêm através do sol. E isso tem que ser uma verdade na minha vida e na sua vida. No meio do deserto, então não é lugar de você ficar chorando, murmurando, não indo na célula, não vindo na igreja, porque você está no deserto. Quantas pessoas deixam de vir na igreja? Ai, pastor, estou no deserto. Ai, pastor, não vou na célula porque estou no deserto. Ah, não consigo orar porque estou no deserto. Ah, não consigo ler a Bíblia porque estou no deserto. Porque leitura de Bíblia é sol. Oração é sol. Célula é sol. Culto é sol. Estar no meio dos irmãos é sol. Então, se você está no deserto, querido, se alimente do sol. Se alimente de Jesus. É o maior alimento que nós temos para crescer, é Jesus. Se você não se alimentar de Jesus, você não vai ser como a tamargueira, porque a tamargueira se alimenta do sol. E a nossa estrela da manhã se chama Jesus Cristo. Amém, querido? Então nós precisamos alimentar dele todos os dias. Fala para o seu irmão assim: a tamargueira no deserto, ela se alimenta do sol. Fala mais. Você, sendo uma tamargueira, você precisa se alimentar do sol da manhã, que se chama Jesus. Amém, queridos? Está vendo como por que Jeremias, eu falei, mas que esse Jeremias vai falar dessa tamargueira do deserto? Por causa disso. Outra característica que nós vemos nessa tamargueira: as suas raízes são profundas para buscar água. As raízes dessa tamargueira, elas são profundas para buscar água. Ou seja, as raízes da tamargueira, elas buscam as fontes de águas, mesmo no deserto. Queridos, você sabe quanto? Existem algumas espécies de tamargueira. Essa é uma delas que coloquei aí. Mas existem outras. E a tamargueira, querido, a característica dela, algumas têm no máximo 2 metros. E as mais altas, elas chegam no máximo a 15 metros. Então, de 2, algumas têm 2 metros e algumas chegam a 15 metros, no máximo. Agora, você sabe o quanto que a raiz dela cresce para ela buscar água? Até 80 metros. Até 80 metros. Ou seja, as raízes de uma tamargueira, elas são profundas. Para você crescer no deserto, para você se alimentar no deserto, você precisa criar raízes profundas em Deus. A tamargueira, pela necessidade que ela tem de água, e no meio do deserto, os ribeiros são a longas distâncias, mas ela vai crescendo até ela achar uma fonte de água que ela possa trazer para ela. Ou seja, elas crescem até 80 metros em busca de água. Também temos que deixar, queridas, nossas raízes crescerem e buscar vida em Deus, pois Ele disse: quem beber da água que eu der, nunca vai ter sede. Por isso que Jesus fala: eu sou a água, e aquele que tomar da água que eu tiver para dar, jamais vai sentir sede. Ou seja, querido, mesmo no deserto, as suas raízes precisam começar a crescer.
Se você quiser ter vida no meio do deserto, querido, você não pode ter curtas raízes. As suas raízes não podem ser pequenas. Você precisa ser como a tarmagueira. A necessidade da tarmagueira, querido, se ela achar água em 1 metro, ela fica ali. Mas em 1 metro não tem água. Eu preciso buscar mais. Então ela cresce mais de 1, vai para 2 metros. Tem água? Não tem. O que ela faz? Vou buscar mais. Ela vai crescendo a raiz, 3 metros, 4 metros. Onde tem água? Vou mais 5, mais 10, mais 15. Querido, enquanto ela não encontrar água, ela não para de crescer as raízes. Talvez você imagine uma tarmagueira no máximo 2 metros de altura, algumas com 2 metros. Mas se você puxar ela, você vai ver que a raiz dela tem 80 metros, porque ela está buscando água. Se você quiser aquilo que Cristo dá, você precisa buscar beber da água que Ele tem para você. Irmãos, tarmagueira, como que tem sido as suas raízes, querido, no Evangelho? Como está a sua raiz? Talvez você está fraco. Talvez você tenha passado por algumas situações difíceis. Você está cansado. Você não está conseguindo dar fruto. Reflete na tua vida. Deus está querendo que você seja uma tarmagueira, querido, no meio de um deserto. Nós não precisamos, o cristão, o crente, ele não precisa viver o tempo todo da vida dele, vivendo numa terra boa, numa terra que produza leite e mel, não. Para o povo chegar numa terra que tinha leite e mel, sabe onde o povo teve que passar? Pelo deserto. Para você chegar numa terra boa, queridos, para uma terra que produz leite e mel, para uma terra que dá frutos abundantes, para um lugar no que Deus tem prometido para você, mas entre a nossa saída do Egito, a chegar a essa terra prometida, tem um deserto. E só vão chegar nessa terra boa aqueles que forem tarmagueiras no meio do deserto. Como estão suas raízes? Como estão suas raízes? Estão curtas? Se a sua raiz está curta, querido, aprofunde a sua raiz. Busque mais. Busque beber da água que Cristo tem para te dar. Tinha uma música antiga, né? Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Lá, 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 lá. A Mara conhece, não conheço bem não. É daquele moreno lá, né? Aquele que tem sede, querido, busca. Beber de que água? Do que o pastor está dando? Do que o líder está dando? Pode ser. Mas talvez é curto. Mas você precisa de mais. Você precisa beber da água que Cristo dá. Você precisa aprofundar mais as suas raízes no Evangelho. Ou seja, querido, aquele que tiver sede, busca, querido, em nome de Jesus Cristo. Seja uma tarmagueira no deserto. Agora, que tarmagueira bonita, querido. Imaginar que essa tarmagueira é para estar onde ela está, no meio desse deserto. Imagina a raiz dela onde está indo. Você olha, só vê deserto. Mas por que ela está assim? Por quê? Porque ela cresce no deserto. Porque ela se alimenta do sol. E ela cria raízes profundas. Fala para o teu irmão, querido. Fala para ele assim, para você crescer, para você se alimentar, para você matar sua sede, você precisa criar raízes profundas. Amém? Glória a Deus. A quarta característica que eu busquei, e Deus falou comigo que a tarmagueira no deserto, ela consegue dar fruto no meio de um ambiente hostil, sombrio, seco e árido. Você imaginou isso? A tarmagueira do deserto, apesar de estar onde ela está, aparentemente abandonada por todos, numa terra seca, sozinha, num sol escaldante, mesmo assim, ela consegue dar frutos. Ou seja, essa é a característica. Quem passa por uma tarmangueira no deserto, querido, se você num dia tiver a oportunidade de ir no deserto, ir lá,
nessa região desértica lá em Israel, fazer aquelas viagens que eu tenho um sonho de fazer ainda. Quem sabe Deus ainda vai me presentear com isso um dia, eu tenho sonhado com isso. Oportunidade de ir passar por esse deserto e olhar. Você vai ver que quem passa por uma tamargueira no deserto, você pode estender as mãos e pegar os seus frutos e se alimentar dele. Ou seja, tamargueiras, elas dão sombra, tá vendo que ela está dando sombra? Ela dá sombra e alimento. Ela dá sombra e alimento para os viajantes que passam ali, no meio desse sol escaldante. Imagine você no meio do deserto, querido, aquele sol queimando, você com fome, e aquele sol, e de repente você avista de longe uma tamargueira. O que você quer? Eu preciso chegar logo perto daquela tamargueira, porque lá vou ter descanso, vou poder descansar, pegar uma sombra e ainda pegar uns frutos que estão nela para me alimentar. Isso é tremendo, querido. Então a tamargueira do deserto é assim. A tamargueira se torna um lugar de descanso em meio ao deserto para aqueles que estão passando por ali. Ou seja, eles podem descansar sob a sua sombra e também se alimentar de uma espécie de fruto que chama tâmara. Eu acho que tâmara você já ouviu falar, né? É um fruto de uma tamargueira. Então ali quando eles estão passando debaixo dessa tamargueira, eles podem descansar, se alimentar desse fruto chamado tâmara que ela produz. Ou seja, esta é uma outra característica de um cristão. Um cristão tamargueira. O cristão tamargueira, mesmo ele passando por deserto, ele não cessa de dar frutos e uma sombra de descanso para as pessoas que estão perto dele. Se você se tornar uma tamargueira, querido, pode ter certeza, mesmo que você esteja passando no momento de crise, mesmo que você esteja passando pelo deserto, mesmo que a sua vida por um período ela possa estar no deserto, se você for uma tamargueira, mesmo assim, você vai dar descanso para as pessoas que estão próximas de você, você vai dar alimento para elas e você vai dar muitos frutos ainda. Essa é a tamargueira do deserto. Seu relacionamento com Deus, querido, produz paz. O seu relacionamento com Deus, mesmo no deserto, ele pode trazer paz para você e para as pessoas que estão próximas de você. Ela pode trazer alimento para você e para as pessoas que estão próximas de você. Para que as pessoas descansem, para que as pessoas se alimentem pelo seu testemunho dado. Pelo seu testemunho, querido. As pessoas vão olhar para você. E muitos vão saber que você está passando por um deserto. Mas vem você passando por deserto, você não para de dar fruto. Você leva pessoas na cela, você leva pessoas para o encontro. Você cuida das crianças. Você dirige uma célula. Sabe, eu tenho visto, irmãos, às vezes tem umas coisas que tem que falar. Eu vejo às vezes para o Vitor, querido. Eu vejo para o Vitor, eu vejo para o William. Eu vejo para os líderes aqui. Irmãos, para o Marcelo, para o Edson, suas esposas, todos os líderes que nós temos aqui, querido, o Josué. Irmão, você pensa que a vida desses homens aqui é uma vida que eles estão desfrutando assim de deserto, querido. Cada um deles tem passado por umas situações de deserto. A cada dia tem que depender da providência de Deus. Lá na lanchonete do Vitor, às vezes eu vejo ele falando, não entrou nada hoje, não entrou nada semana. Mas, querido, o homem não para de dar fruto. O Josué não para de dar fruto. O Antônio não para de dar fruto. Sabe, são pessoas que estão aliançadas, estão mesmo passando no meio do deserto, querido, estão dando fruto, estão dando sombra e descanso para as pessoas que se achegam a eles. Isso é uma tamargueira. Vejo o Gerson, a Lourdes, querido. Irmãos que têm se dedicado, eu não gosto de falar de exemplo, que tem praticamente 100% aqui dos irmãos, tem sido tamargueira no deserto aqui. Esse encontro foi uma prova disso. Como eu fiquei feliz com esse encontro, irmãos. Como foi um renovo na minha vida, na vida da pastora, que de ver o envolvimento que os irmãos tiveram.
Sabe, mesmo nós não levamos muitas pessoas, mas os frutos, a alegria que os irmãos sentiram, quando eu cheguei aqui no domingo à noite, no pós-encontro, a igreja cheia, recebendo os irmãos, a alegria de ver os irmãos chegando, no pós-encontro, os irmãos vindo aqui, a vigília, que eu não pude estar aqui, que eu estava ministrando no Jardim Zaira, mas eu vi pelas fotos, a Lourdes compartilhou ontem, a igreja cheia, os irmãos vindo, e sabe o que é isso? E eu sei que você tem passado por problemas, eu sei que você tem passado por dificuldades, eu sei que você está sendo uma tamargueira no deserto, mas querido, crê em Deus. Se você sendo uma tamargueira no deserto, querido, mesmo assim, você não vai cessar de dar frutos. Você tendo essa característica de uma tamargueira, querido, fique em paz, porque se você sabe que o seu relacionamento com Deus é que vai produzir essa paz em você. E você vai poder distribuir essa paz para as pessoas que se aproximam de você. O seu relacionamento com Deus, sendo uma tamargueira no deserto, é que vai trazer o alimento para você. E esse alimento você vai poder distribuir com as pessoas. Não só alimento espiritual, mas esse alimento aqui também, querido. Quantas pessoas estão passando por dificuldade, mas mesmo assim, não, vou levar. Deus está me dando o alimento, Deus está me suprindo, eu vou levar 1 litro de leite, vou levar um açúcar, vou levar aqui um arroz. Sabe o que é isso? O Deus te alimenta, e você é usado para poder alimentar outras pessoas, sabe? Mesmo você sendo uma tamargueira que esteja no deserto, Deus vai te dar descanso, querido. E você recebendo esse descanso, você vai distribuir esse descanso para as pessoas que se aproximarem de você. Porque você tem sido um testemunho vivo. Uma tamargueira no deserto, querido, é um testemunho vivo. Quem olha para uma tamargueira, querido, fala a verdade, é um testemunho vivo ou não? Fala a verdade, querido. Você olha para essa tamargueira, ela tinha tudo para morrer. Fala a verdade. Ela estava com todas as condições ao redor dela, todas as circunstâncias ao redor dela, era para ela estar morta. Era ou não era? Todas as circunstâncias ao redor da vida dela indicavam que não era para ela estar desse jeito, ela era para estar morta. Agora você olha para ela, você vê um testemunho vivo. Como é que ela consegue se manter disso, com tudo dando errado ao redor dela? Tudo dando errado, um deserto, sozinha, sem água por perto. Não tem ninguém lá para chegar nela e dar uma regadinha. Não tem ninguém para chegar lá nela e dar uma podadinha. Não tem ninguém para cuidar dela. Sem cuidado. Ela está lá sem cuidado. Num lugar seco, num lugar árido. Agora você olha para ela, você passa por ela e você vê. Falei, Deus, como é que pode? Isso é um testemunho vivo. Isso é um testemunho vivo. Ela consegue se manter verdinha, cheia de frutos e ainda me dá sombra para descansar. Querido, Nivaldo, você vai ser uma tamargueira do deserto, querido. Fique em paz. Um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo, querido. Vocês são testemunho vivo. Zé, você é um testemunho vivo. Irmãos, vocês precisam ser um testemunho vivo. Você não pode ser um testemunho morto. Quando as pessoas se aproximarem de você, você precisa dar coisa boa para as pessoas. Como essa tamargueira. Essa tamargueira, ela vive num ambiente hostil, mas quando as pessoas se aproximam dela, ela só dá coisas boas para as pessoas. Você não vê ela murmurando, você não vê ela murcha, você não vê ela morrendo, você não vê ela se lamentando, mas pelo contrário, quando as pessoas se aproximam dela, ela só dá coisas boas, dá sombra, dá descanso, dá alimento, dá fruto. É assim que você vai ser, querido, na sua vida. Você vai ser essa pessoa.
Talvez as pessoas vão olhar para você e vão falar: tem tudo para estar sofrendo, tem tudo para estar morrendo, mas é incrível. Eu me aproximo dele, eu me aproximo dela, eu consigo ter uma palavra de paz, eu consigo ter uma palavra de descanso, eu consigo ter uma palavra que me motiva. Ou quando me aproximo dela, ela me alimenta e eu posso me deliciar nos frutos que ele tem dado. Essa vai ser sua vida, Dalva. Não importa, queridos, o momento que você está vivendo. O que importa é que mesmo no deserto, Deus está te chamando para você ser uma tamargueira no meio do deserto. Olhe para esse testemunho vivo. Você vai ser um testemunho vivo da presença de Deus nessa terra. Você vai ser um testemunho vivo da presença de Deus nessa terra. Pois nossas experiências, queridos, nossas dificuldades, nossas dores, elas geram alimento para que os outros possam se alimentar através do testemunho que nós estamos dando. Sabe, essa dificuldade que ela passa, no meio desse lugar, quando eu olhei para essa tamargueira, eu falei: puxa vida, tudo isso de problema, e mesmo assim ela está assim, por que eu não consigo ser? Essa tamargueira me alimentou, querido. Sabe, às vezes Deus pede para que nós vamos para o deserto, fujamos para um deserto. Mas, irmãos, a fuga aqui, ela não indica medo. Sabe, deserto aqui não está indicando medo e nem covardia, mas crescimento. Você estando indo para um deserto, você estando no deserto, querido, sabe de uma coisa? Não é para você ter medo, não é para você sentir covardia, mas Deus quer te dar crescimento. Essa tamargueira no deserto, ela me ensina que às vezes é necessário retroceder em algumas coisas para vencer. Tempo do deserto é tempo de crescimento, de buscar água na fonte com toda a força da sua raiz. Eu não sei o que você tem vivido, querido, qual deserto que você tem passado, mas uma coisa eu sei: é um tempo para você criar força na sua raiz. Talvez aparentemente, as pessoas olhando para você, você não tem crescido tanto que você imagina. Mas quando as pessoas começarem a olhar para as suas raízes, vão ver que as suas raízes são profundas em Deus. Às vezes nós precisamos crescer mais para baixo do que para cima. Porque quando nós crescemos para cima muito, querido, nós confiamos na força do nosso braço. Nós confiamos naquilo que nós somos. Mas às vezes as pessoas olham para você e veem que você não cresceu para cima. Mas não imagina o quanto que as suas raízes estão crescendo em Deus. Formando um alicerce sólido, um alicerce sadio, trazendo o alimento, trazendo a água, querido. Então, tempo de deserto é tempo de crescimento, de buscar água na fonte com toda a força e raiz. É tempo de você viver do maná, que é a palavra de Deus, nesse mesmo deserto, se alimentar e alimentar os outros. Tempo de deserto, querido, é tempo de você se alimentar do maná. E o maná, querido, está aqui, ó. Esse é o nosso maná. Tempo de deserto é você se alimentar da palavra. Você se alimentando da palavra, você tem como alimentar os outros. Devemos confiar menos em nossa força. É um tempo que você tem que aprender a confiar menos na sua própria força, mas em Deus. Mas em Deus. Por isso que o profeta deu essa direção para os moabitas. Eles iam ser destruídos. Mas ele falou assim: vão para o deserto. Façam como a tamargueira, que vocês vão ver o quanto que vocês vão crescer. Vão depender de Deus, agora não mais de vocês. Ele está falando para os moabitas e fala para mim, quando estava estudando isso: eu preciso muitas vezes parar de confiar na força do meu próprio braço e confiar em Deus. Agora eu queria que você abrisse a Bíblia em Jeremias 17. No versículo 5 a 8. Volta um pouquinho para trás. Você vai ver o resultado da tamargueira. Jeremias, volta aí, capítulo 17. Ele diz assim: assim diz o Senhor,
Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne do seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será, presta atenção, porque será como a tarmagueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, e nem deixa de dar frutos. Amém, queridos? E aqui ele está dizendo, se você for uma tarmagueira, você vai para o deserto, para ser uma tarmagueira. Por quê? Porque você confia na força do seu braço. E essa tarmagueira lá no deserto, sabe o que ela aprende? Ela aprende a confiar no Senhor. Então quando Jeremias fala aqui, maldito o homem que confia no seu próprio braço, e aparta o seu coração do Senhor, ele será como a tarmagueira do deserto, e não sentirá quando vem um bem, mas antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, quando você vai para o deserto, porque você está confiando na força do seu braço, e lá no deserto, Deus começa a transformar essa tarmagueira. E lá ela passa a confiar, não mais na força do braço dela, mas na dependência de Deus. E ele diz aqui, e bendito será o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Agora ele está falando aqui, querido, sabe de quem? No versículo 8, ele está falando da tarmagueira no deserto. Ele está falando aqui exatamente da tarmagueira no deserto, que aprendeu a confiar no Senhor. Ele diz, porque mesmo no deserto, essa tarmagueira será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes no ano da sequidão, e não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Deus transforma. Deus transforma. Deus transforma. Quando você passa a confiar em Deus, na força que vem de Deus, mesmo você sendo essa tarmagueira que está no deserto, as suas características são como uma árvore que é plantada junto a um ribeiro. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, mas parece que você é plantada do lado do ribeiro, porque você pode estar só, você está bem, você cresce, você tem água, você está verde, você não deixa de dar frutos. Então as pessoas olham para você, querido, e mesmo que você esteja passando por esse período, mas você está confiando em Deus, você confia no Senhor, você não confia mais na sua força e no seu poder, mas você confia no que Deus tem para a tua vida. Aí você passa a ser essa tarmagueira, dando fruto. Então, querido, vamos desenvolver essa característica em nossa vida. E mesmo que nós estejamos passando por lugares que aparentemente, e mesmo que a nossa vida esteja passando por um deserto, nós possamos ter essa característica dessa tarmagueira. Fala para o teu irmão assim, meu querido, olha para ele e fala, mesmo que você esteja no deserto, se você for uma tarmagueira, você não vai deixar de dar frutos, porque você sabe que você pode sentar na mesa do Pai e se alimentar dele todos os dias. Você sabe que toda manhã, o sol da manhã, que é Jesus, vai te alimentar. Você sabe que as suas raízes estão crescendo e que sua sede vai ser suprida em Jesus Cristo, porque só Ele pode matar a nossa sede. Em nome de Jesus, amém, queridos? Então eu queria agora cantar.
Eu queria que, se você que está sentindo na sua vida, que está passando por um período de deserto, e você está a ponto de desistir, porque você não está aguentando esse sol, não está aguentando a solidão, não está aguentando esse lugar, essa vida seca e árida que aparece. Talvez a circunstância da sua vida, você olha e você se sente mesmo que não tem ninguém próximo de você, que o sol está muito escaldante. Talvez você se sente que não tem água próxima para você matar a sua sede, porque você olha ao redor da sua vida e tudo está seco. Mas Deus está te chamando nessa manhã para você ser uma tamargueira no meio desse deserto, para que você venha crescer, para que você venha se alimentar dele, para que você venha saciar a sua sede nele, e que mesmo nesse período, você continue dando frutos, dando sombra e descanso para aqueles que se aproximam de você. E se você quiser ser essa tamargueira, querido, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos cantar esse cântico porque na casa do Pai tem alimento. Na casa do Pai tem alimento, querido. Na célula tem alimento. Sabe? Quando você pega a Bíblia para ler, tem alimento de Deus. Quando você dobra os seus joelhos para orar, tem alimento de Deus. E não importa a situação que você está vivendo, as pessoas vão olhar para você e vão se surpreender quando olhar para você, da mesma maneira como você olhou para essa foto. Como pode estar num lugar desse, dar fruto e ser tão lindo assim? Então eu queria cantar esse cântico com você aqui. Eu queria que você viesse aqui à frente cantar comigo. Que você nessa manhã vai ser uma tamargueira no deserto. Feche os seus olhos. Fique em pé. Você que está no... Fique em pé, cante conosco. Não quero ser só apenas o teu servo. Queria que os líderes, discipuladores, orassem com essas pessoas agora. Profetizassem na vida delas que o tempo de deserto acabou. E mesmo que esteja no deserto, ela vai ser uma tamargueira que vai dar fruto e vai crescer, porque ela está sentada na mesa do Pai. O Pai está te chamando nessa manhã para você sentar na mesa dele. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Oh Deus, Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. sim, oh Deus. Vivo só pra Vocês estão na casa do Pai, queridos. As suas raízes vão crescer. Na casa do Pai há suprimento. Na casa do Pai o sol da manhã é presente para te alimentar. me conhece. Na casa do Pai tem água. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Você não está no deserto para morrer, mas pelo contrário, Me ama. Ele te ama, Ele está te trazendo aqui para você crescer. Meu amor é bem maior. Ele quer que você cresça nesses dias. Não posso imaginar. Mesmo no deserto você possa crescer, dar fruto e descanso para as pessoas. Não se preocupe, querido. Confie no Senhor. Não confie em você mesmo, mas confie em Deus. Confie que Ele vai te suprir. Ele vai cuidar de você. Mesmo no deserto, o sol te alimenta.
tua mais a sede.